O engasgo é que Douglas comenta sobre seu antigo relacionamento e gera uma revolta no Luscas. Enquanto saía notícias sobre a briga entre Caio e Luan, outro casal que protagoniza o primeiro vídeo do Verônica Cortes decidiu entrar em conflito também, com Douglas soltando um vídeo sobre sua dependência emocional em meio às... Será que é aniversário de 1 ano do Verônica Cortes, isso? Em meio às acusações de agressão que estava rolando com o casal do lado, gerando bastante hate para o seu ex. Meu Deus, essa é mais pesada? Essa do Luz que é chatas? Douglas é viciado em engajamento, viu a treta irritando e queria irritar também. Quis dar aquela opinião igual, oxe, mas se a Mari do Prechecão pode ficar fazendo stories, por que o Douglas não pode também? Mas eu sabia que eles tinham terminado... Mas eu não sei, não. Não sei nada sobre, nem conheço. Mas vamos ver. Dependência emocional. Não vejo ninguém falando sobre isso e eu vou contar pra vocês. Ninguém falando sobre isso? Forçou, né? Ninguém falando sobre isso. É aquela amiga que tem a informação que ninguém nunca comentou. Precisamos falar sobre. Ai, esse sabonete esse protetor solar da Bioré, não tô aguentando. Experiência que eu passei recentemente. Como eu descobri que eu estava com dependência emocional? Quando eu tava conversando sobre o término. E eu falei uma coisa, eu não consigo ver a minha vida... Pior que dependência emocional, meus cachorros têm. Sem você. Não foi só isso. Ela te humilha de um jeito, mandava textão. Fui na casa sem a pessoa saber pra tentar voltar com a pessoa. Fiz... Pior que as pessoas fazem isso mesmo. Tinha um cara que transava comigo lá em Brasília, que toda vez que ele terminava com o namorado dele, ele queria transar comigo. Aí eu ia lá, a última vez que eu trepei com ele, faz tempo. Aí eu fui na casa dele e ele começava a falar do ex-namorado e tal. Disse que foi na casa do ex-namorado com um buquê e tal. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, espero que vocês voltem, viu? Aí nesse dia foi a primeira vez que eu comi um cu, foi o dele. Coisa pra tentar voltar de um nível assim, eu não acredito que você fez isso, Douglas. A gente tem que passar pela situação pra gente aprender. Eu fiquei mais de um mês... minhas bi. Se mexer com elas, tá mexendo comigo também. Beijo. Milena Minzi virou uma das minhas bi. Chorando todos os dias, não estava me alimentando, não estava nem tomando banho, eu não estava nem levantando da cama, eu estava num nível depressivo, que assim, eu não conseguia enxergar a minha vida fora daquilo. Eu vou viver minha vida só chorando, eu vou viver minha vida só na cama, não consigo ver minha vida sem a pessoa. Essa dependência, ela criou um bloqueio. Tudo que eu tava fazendo na minha vida. Eu não conseguia enxergar a minha vida. Como você saiu disso, Porra, Douglas? Eu fui em busca de... Não, como você foi parar nisso, Douglas? De ajuda psiquiátrica. Porque eu sabia que eu estava precisando de ajuda. Só aparecer voz na minha cabeça. Eu moro no 13º andar. De eu pular pra que isso acabe, muito pesado. Gente, fazer o pior com a sua vida por conta de uma pessoa e eu não sabia com quem. Pegou pesado, né? Disse que queria fazer o SUI por causa do outro. Em conversar. Porque eu já estava muito mal. Eu tinha medo das pessoas me julgar. Você tá querendo atenção. Eu comecei a fazer terapia 4 vezes na semana, que me ajudou muito. 4 vezes na semana? Puta que pariu! Meu Deus. Imagina você terminou com um cara e seu ex começa a fazer terapia 4 vezes na semana pra te superar. Porra, eu ia me achar a mais. A mais. E tem que... Porque, porra, 4 vezes, venci, Porque tinha alguém pra conversar, tinha alguém pra chorar. Tinha sessão só chorando, eu não sabia o que falar. Eu tava muito... Segunda a quinta na terapia, gente, isso não existe. Vai falar o que pra terapeuta? Magro, foi uma das únicas pessoas que conseguiu me enxergar naquela situação. Eu também nem quis trazer isso pra internet, que eu também estava péssimo. Certeza que ia gerar comentários, queriam me deixar mais mal. A terapia me ajudou muito, mas também a fazer várias coisas. Comecei a testar coisas novas na minha vida. Minha habilitação também chegou. Viajar sozinho, dentro da dependência emocional, você só... tá viajando, fazendo terapia 4 vezes na semana. Gente, não é pra ficar tranquila, né? E ainda tá com dependência emocional. Dependência emocional no ex, gente, vai viver a vida, né? Vai dar pros outros caras. Tem culpa. E depois do término, eu pedi desculpa pra todas as pessoas. Porque eu tava sentindo uma culpa muito grande no meu coração. As pessoas pelo menos me entender. E eu me permitia sofrer. Às vezes a gente se permite até demais. A gente tem que ter um limite. Passou mais de um mês, eu vi assim, que não saía do lugar. Foi através dessas dores que eu consegui enxergar. Isso não vai pertencer à minha vida. Eu fiquei mais de um mês sem sair do meu quarto. Eu fiquei tão mal porque eu não conseguia sair, me socializar. E isso te deixa muito pior. Porque você precisa sair, você precisa ver pessoas. Eu até falava pro meu psicólogo. Eu não vejo minha vida sem a pessoa. Tinha feito comida, ficou em cima do fogão. A casa toda ficou fedendo azeite. Porque minha casa estava igual à minha cabeça. Estava toda revirada, toda bagunçada. E eu não sabia como organizar. Aí eu comecei aos poucos. Primeira coisa, tomar banho. Fazia dias que eu não tomava banho. Nossa, nem o banho que tomava banho. Oh, que nojo, não. Não, tá nojento. Eu fazia terapia 4 dias na semana e não tomava banho. Será que a terapeuta não via que era a mesma roupa? Eu comia alguma coisinha, começava a varrer a casa. E aquela dor, você não quer mais levar pra sua vida, você começa a subir os degraus. É uma montanha russa, tem os seus altos e baixos. Mas tá tudo bem porque é um processo que a gente vai aprendendo.
Foque em Acredito. você primeiro, antes de pensar em qualquer outra coisa, em qualquer outra pessoa. Foram dores, assim, que me ensinou muita coisa, principalmente a amadurecer. Se você começar com essa coragem de procurar ajuda de profissionais, você vai conseguir sair. E agora eu tô super bem e você não está sozinho, tá? Então é isso e fique bem, viu? Caramba! O que vocês acharam? Acreditaram na história? Terapia 4 vezes por semana, eu achei que é mentira. Eu achei que é mentira. E também disseram que os amigos que eram amigos dele, os que são amigos do outro, todos deram um follow. Mas aí, assim, ele fez o peso, né? Fez o peso. Que namorou com o cara, não conseguia sair de casa por causa do cara. Babá, né? Dependência emocional, babado. Tinha que estar se tratando há muito tempo, que já devia ter visto, né? Assim, mas assim, espero que esteja bem se tratando. Um dia ele sai dessa. Após receber uma chuva de hate devido a esse vídeo, Luscas se pronunciou, esclarecendo mais detalhes sobre o fim do relacionamento para que essas pessoas parem de o atacar. Óbvio, né? Óbvio. Também a bicha, ela fez... Ai, qual vocês transariam mais? Voltando ao tópico. Eu gosto mais de loiros, mas eu acho que eu transaria mais com Lusca, que esse cabelo tá tudo. Tá transantíssimo. Mas é bem mais fudido, bem mais fudível. Fudível, né? É, eu também acho que eu poderia mais com ele. É loiro também, é porque... coisa ativa, né? Enfim, vamos ver o que esse gostoso falou. Gente, eu não queria vir a público falar sobre algo tão particular meu, gosto de homens míopes também. mediante a tudo que meu ex-namorado tá postando, eu acho que Sei eu como tenho é. que... Ele atacou, né? Falou esse negócio de dependência emocional. Basicamente disse que a Lusca destruiu a vida dele, que deixou ele em casa fazendo 4 semanas de terapia, tem que ter uma explicação. posicionar aqui, porque cada vez mais a minha imagem tá sendo vinculada E aí, ele ter falado isso depois do outro ter apanhado, parece que dá, né? a algo que... Será que quis não dizer foi que ele desse apanhou também? jeito. Eu passei meses tentando não falar sobre esse assunto em respeito às coisas boas que a gente viveu no nosso relacionamento e porque eu odeio esse tipo de exposição. E ele chato vir mesmo. falar sobre essas coisas em um time onde um casal tava repercutindo, onde um agrediu o outro, gente, Nada pra a ver, mim né? isso daí, tipo Foi baixa. Que mana baixa. Fez a baixa, uó. assim, o restinho de respeito que eu tinha por ele foi-se embora. Eu não aguento mais ser atacado e Ó, os comentários. Douglas todo bonitinho e pitico sofrendo na mão desse feio. Espero que o próximo namorado dele... Sinto que o Lusca era extremamente tóxico e nunca tratava ele como namorado nos vídeos. O Douglas fez certo. Você é egoísta. Custa falar do cara que sempre esteve contigo. Tá magrinho, amor. Tá emagrecendo de saudade do Douglas? Meu Deus. Desejo tudo de ruim pra você. Tudo que você fez com o Douglas não se faz. Você é um insuportável. Não acredito que você deixou o Douglas com depressão. Cara, a internet é sempre assim, né? Um bando de gente louca que nem conhece o relacionamento, sabe nada e fica falando. Ai, Jesus, deve ter acabado destruindo a cabeça do Luscas, esses comentários. xingado diariamente pela forma que ele se Tá comporta nas magrinho, redes amor. sociais dele, que sempre respinga em mim. Já era assim. E é quando o a gente- D, né? E é o D. Eu entendo. Parando pra pensar agora, eu já recebi esses comentários também. Diariamente, pela forma que ele se comporta nas redes sociais dele, que sempre respinga em mim. Já I era get assim you, quando a girl. gente namorava. Quando a gente terminou, eu pensei que ia parar, mas não para. Tipo, cada dia que passa parece que vai lá e piora. Pra esclarecer esse print que tá circulando, E as 2 fotos com a geladeira atrás, né? Esse apartamento de São Paulo. Você nem superou o bebê. Aí, depois de descobrir umas coisas, já superei na hora. O babado. Olha. não diz respeito nenhum sobre traição. Nunca houve traição. Achei totalmente desleal a forma que ele tá se comunicando. O que eu deduzi disso que ele ficou sabendo, porque ele não veio conversar comigo também sobre, é que esse velho. último final de semana, saí pra uma festa, beijei uma pessoa, isso deve ter chegado até ele. Detalhe, Meu terminamos já faz Deus. 4 meses. E ainda assim ele quer me controlar. A gente nunca quis expor o motivo do término, porque era um momento delicado pros dois. Eu queria muito que ambos focassem em saúde mental, que não tava bacana pra ambos. Mas eu percebi que eu tô me desrespeitando em não falar muito sobre isso. É fato. Então tá na hora de eu falar pelo menos um pouquinho. Depois de diversas vezes que a gente tentou O povo quer saber, fala. Meu Deus, tem mais 6 minutos. reatar o relacionamento, eu comecei a adoecer. Porque eu comecei a priorizar os problemas dele ao invés dos meus. Eu acabei entrando numa dinâmica tóxica onde essa dependência emocional que ele cita no vídeo foi se tornando algo horrível e desgastante pra ambos. Ele começou a criar uma rivalidade entre a gente onde nunca devia existir. Então ele tinha que ser mais bonito que eu, ele tinha que Deus. ter os vídeos mais irritados que eu, ele tinha que ser mais bondoso que eu, mais arrumado que eu. Tudo ele tinha que ser mais que eu, senão ele ficava mal, ele ficava triste, às vezes até quando eu ia contar Acredito. alguma conquista Pior que tem gente que é assim mesmo, gente que gosta de se comparar, né? minha, ele se comparava. Às vezes acabava
Olha aí, ó. o dia dele se comparar comigo. Pois bem, quando eu percebi que tava se tornando algo sério e destrutivo, não eu tem como tentei isso. terminar Chatíssimo. e ele ameaçou tirar a própria vida. E Clássico. isso foi uma das coisas mais bizarras, porque se ele fizesse alguma coisa com a vida dele, eu não ia Lá me no 13º andar, né? O clássico. Não, daí você já pega. É a red flag máxima. É sempre assim. perdoar. Percebi que essas coisas que estavam acontecendo não não era tem, normal. Cheguei nele e falei, vamos atrás de ajuda psicológica, eu te ajudo. Duvido. Fui atrás de terapia pra ele, achei uma terapeuta, falei, se tu tivesse em grana eu pago. E ele começou a fazer terapia. Deus, Ele fez a engana. terapia por Os um vídeos mais tempo e citados. depois ele só se diagnosticou que tava bem e saiu da terapia. A partir daí eu comecei a ter medo de sair desse relacionamento. Colocava os problemas dele sempre acima do meu e eu normalizei. Me diminuí pra sempre estar levando a vida de uma forma que não fosse tão agressiva pra ele, porque eu tinha medo dele fazer alguma coisa. Mas eu comecei a ser tão bonzinho em tratar ele como criança que ele começou a me desrespeitar dentro de casa. Não acredito. Então essa pessoa doce, com a voz calma, não existia dentro de casa. Ele era Meu Deus. grosseiro, ele explodia do nada, ele gritava comigo. E nas redes sociais ele começou, gente, uma narrativa onde todas as pessoas em volta dele que tratavam ele bem eram vilões. O medo de sair disso foi me levando, e as pessoas que estavam em minha volta, mais próximas, começaram a ver o quão mal eu tava ficando, até que eu fui diagnosticado com TAG, que é transtorno de TAG? ansiedade generalizada. O nível de ansiedade de lidar com também. tudo isso estava sendo muito grande. Eu comecei a ter espasmos musculares no corpo, eu comecei a ter muitas dores de cabeça. Foi onde eu comecei a fazer terapia pra encontrar 4 forças vezes pra ou terminar 5? com ele, Quantas? porque toda vez que eu ia tentar terminar, virava algo muito grande. Todo mundo em minha volta tratava ele com muito carinho, só que ele não ligava da forma que ele se comportava nas redes sociais ou até mesmo presencialmente, e que machucava as pessoas, sabe? Ele não se importava. O importante pra ele era like, view e essas coisas, porque era o que controlava o humor dele. Então eu terminei com ele com todo o cuidado do mundo. Nossa, que nojo. Pedi pra ele voltar pra terapia, falei que achava que ele precisava amadurecer. Não dá, né? Não dá. Por isso que eu tenho amigas só normais. Eu tenho poucas amigas influencers, tá? Algumas, mas porque tem umas que são assim mesmo. E pra estar dentro de um relacionamento, que as coisas que ele sentia não era normal. E ele concordou, ele falou, realmente, eu preciso amadurecer pra estar dentro de um relacionamento, eu ando sendo uma pessoa tóxica. Achei que tava tudo resolvido e que o carinho sobre as coisas boas que a gente viveu no nosso relacionamento ia permanecer. Até que começou os novos surtos. Ele começou a tentar se aproximar mais dos meus amigos e falar coisas feias, repetindo o mesmo padrão de sempre. Destruindo você. Em um desses surtos, ele foi até a minha casa, entrou no meu condomínio sem a minha permissão, ficou escutando minhas conversas atrás da porta. Atrás da porta! E depois tocou a campainha, eu me assustei e ele entrou no meu apartamento. Começou a chorar, começou a falar que ele ia mudar pra eu voltar e começou a se bater e a se xingar. Na hora eu só fiquei parado, estático, porque eu não sabia. Sai, desgraça, pá! Já empurrava pra fora, chamava logo no 911. Eu tô sendo invadida! Invadida, teu louco, me bateu. Ele tá tentando me matar. Nem como E eu já gravava, eu já pegava logo o celular. Se eu chegasse fazendo esses dois na minha casa, eu vai aí, ó, chora aí, ó. Aí, ó, gente, tem um homem louco da desgraça aqui na minha casa. Olha só aqui, que porra é essa? Louco. Pessoal do Stories já prontamente já tava com o celular na reagir. cara. Eu tava me sentindo completamente invadido. E depois Levou ainda que invade eu fiquei mesmo. sabendo que ele escutou minhas conversas atrás da porta, eu me senti mais ainda invadido. Abusado. Ai, que ódio. Gente, como é que o porteiro deixou o cara entrar? Não interfonou? Simplesmente liberou pra entrar no apartamento? Eu prontamente ia falar com o síndico também. Como é que um homem entra assim, louco? Meu ex, aqui não é pra liberar meu ex. Se eu tivesse um ex, o ex ia ser mandado de morte no condomínio. Aqui ele não entra, jurado de morte. Foi uma sensação horrível, porque eu comecei a me sentir culpado de coisas que eu não tinha culpa e nem controle. E aí eu precisei começar a fazer muita terapia pra entender. Eu não acho bacana essa forma que ele se comunica. Eu não acho bacana eu ter que estar gravando a porra desse vídeo para as pessoas pararem de me xingar, porque eu tive empatia o tempo todo. Cadê os prints? E eu Aqui não tá os prints, aguento mais né? ser taxado como uma pessoa ruim, que eu não fui. O problema não era só a dependência emocional, era uma série de problemas Desce psicológicos, daí, Douglas. o qual eu não ia dar conta, eu nunca dei conta, e eu tentei ajudar no que eu pude. É triste ter que expor algo tão íntimo pra encerrar esse assunto de uma vez por todas.
Eu não sou um vilão dessas narrativas que vocês criam. A gente viveu Coitado coisas boas dele. no nosso relacionamento e não deu certo. Tipo assim, deixa ele viver a vida dele, deixa eu viver minha vida. Todo mundo que conviveu de perto viu o quão doloroso todo esse processo foi. E ainda assim eu nunca abri minha boca pra falar nada nas redes sociais sobre. Eu espero que seja o primeiro e último vídeo falando sobre isso. Eu tô em um processo de mudança, eu tô gravando tudo, eu tô fazendo um diário de reforma e eu não quero fazer um diário de término, até porque eu já terminei já faz quase 4 meses. Meu Deus. Tô chocada. Eu vou ajudar ele. Por fim, um influencer que era amigo do casal expôs mais sobre o comportamento de Douglas, explicando ter se afastado após a situação que ocorreu com um gato. Como assim? Pablo Tonetti. Amigo, inclusive teve um fator muito grande que fez todo o nosso grupo se afastar do Douglas. Além do fato dele sempre se isolar e não interagir. A maneira que ele enganou os seguidores sobre ele ter matado o gato e fingiu que era um pobre coitado. Ele tirou o bicho do habitat natural, tirou do dono, pois o gato tinha dono, e ainda alegou que bloquearia o dono do gato, pois os vídeos com o animal estavam engajando e ele não queria devolver. No dia que o gato morreu, ele adotou mais 2 e postou fotos sem camisa, biscoitando, enquanto todos nós estávamos preocupados com a vida do gato. Ele só expôs isso, pois os vizinhos puderam ver a tragédia. Como é que matou o gato? Não tô acreditando nisso, ele matou o gato. E tentou repor com mais 2. O gato, como é que matou? Matou de quê? A história do gato, mama. Deixa eu ver. Pior que é verdade, vou deixar aqui a timeline pra quem perdeu nessa época. Douglas apagou todos os vídeos sobre o gato, mas vamos lá. Ele foi para a praia e quando chegou na casa que alugou, aos arredores tinha um gatinho laranja, que era bem arisco com as pessoas, mas que vivia lá e tudo mais. Davam comida e cuidavam o máximo que podia. No tempo em que ele passou lá e começou a postar sobre esse gato, o engajamento dele cresceu horrores. Então, noite antes dele voltar para São Paulo, disse que ia tentar levar o gatinho, mas apareceu no outro dia de manhã dizendo que não tinha conseguido pegar e etc. E que não podia mais esperar, pois precisava estar em São Paulo para algum compromisso. Nisso, algumas pessoas viram ele com o gato, que moram no condomínio, e dito e feito, ele trouxe a porra do gato que vivia na mata pro centro de São Paulo. E aí, além dessa responsabilidade enorme, ele também, quando foi soltar o gato dentro do apartamento, obviamente o bichinho estava todo assustado por ter sido tirado do seu habitat natural. E por estaram com um ambiente que ele não conhecia e nunca viu. Saiu correndo pelo apartamento procurando uma maneira de sair. O Douglas, sendo novamente o responsável, não trancou as janelas. Não era telada? E tinha o gato? Não acredito. Todo mundo que tem gato no apartamento sabe que é regra você checar 1 ou 2 vezes, 3 vezes qualquer acesso de área externa, principalmente quando não é telado. E aí o gato pulou. Gente, ele pulou do 13º andar, igual a Douglas disse que ia fazer. Que abusado. E do 13º andar e faleceu. No mesmo dia ele postou de stories dizendo que ia apagar os vídeos. Fez isso, postou foto biscoitando sem camisa e disse que ia adotar 2 gatos. Obviamente para manter o engajamento da comunidade que gosta de gatinhos. E depois disso eu já não sei mais, pois dei um unfollow e restringi, porque alguém assim, não quero, não você. Matou o gato. Essa bicha topa tudo pelos likes. Não tô acreditando. Douglas se pronunciou sobre o gato ou sobre o namorado? Tá fazendo esses stories aqui pra não atacar ninguém. Ele parece o Arthur Israel mesmo. Falaram isso. Eu vou tá fazendo esses stories aqui. Vídeo que o Douglas apagou. Meu Deus! Mandaram aqui o vídeo que o Douglas apagou. Cadê? Vamos ver esse vídeo. Mas eu tava conversando com meu psicólogo esses dias e ele falou uma coisa. Ele falou, Douglas, eu sinto muito orgulho de você. Do nada. Eu falei, mas por quê? Você chegou aqui num estado onde você não encontrava absolutamente nada da sua vida. E você começou a reagir de um jeito que eu fiquei muito feliz, que eu vi que você tava fazendo os movimentos pra sair desse lugar onde você está. Quando eu entendi dessa palavra tempo, eu também entendi que existe passado, futuro e presente. A gente fica corroendo coisas do passado, que era o que eu fazia. Tinha problemas lá da minha infância, problemas de família, de onde eu morava. E eu sempre trazia pra minha vida do presente. E isso me deixava muito mal. E afetava até as pessoas em minha volta. E passado é só no passado. A gente não tem mais o controle. E a gente precisa sentir a dor de verdade pra realmente poder amadurecer. E os meus problemas, pode ser o seu caso também, eu tava trazendo todo do passado pro presente. Então quando eu entendi que isso não faz mais parte da minha vida, isso já passou, isso já aconteceu, o caminho que fazia várias curvas começou a seguir um caminho só reto. Ficar mal por conta de coisas que já acontece na sua vida é porque teve que acontecer. Eu reagia como? Acontecia alguma coisa na minha vida, eu ficava nervoso, estressado, ficava pra baixo, eu ficava triste, chorando, eu não sabia o que fazer. Por quê? Eu tava sendo consumido pelos problemas do passado. Você pode chorar, pode esgoelar, porque isso não vai resolver. Eu era uma pessoa muito confusa. Sempre era problema atrás de problema, porque eu tava trazendo problemas do passado pro presente. Então você tá vivendo numa bolha. E quando você sai dela, enxerga o mundo diferente. Porque se eu chegasse agora no meu eu do passado, eu ia dar uns tapas na cara dele e ia falar pra ele acordar pra vida e ir Se o gato morreu, só compre 2 outros. em busca de ajuda, porque eu estava precisando de ajuda, né? Entra o ego, entra o orgulho. Então é muitas questões pessoais da cabeça, acaba prejudicando por conta de eu trazer. Então eu comecei a me tornar uma pessoa que eu não queria me tornar, gente. Só deu 2.000 likes, por isso que ele deve ter apagado. A pessoa se importa tanto assim. Aí postou falando mal do namorado e só deu 2.000 likes. Meu Deus.
só aprende passando por situações. Então a gente tem que entender que somos seres humanos, erramos, mas temos que aprender. Só que quem vive no erro, aí vai acabar sofrendo mais. Quando a pessoa realmente se abre, entende que precisa de uma ajuda, os problemas do passado, vai sabe? Foi o que eu senti quando eu realmente me abri pra me autoconhecer, algo que eu nunca tinha feito na minha vida. Então foi ter passado por muita coisa. Eu morava na roça, já saí da roça, fui morar pra São Paulo, e foi uma mudança totalmente na minha vida. Já tinha uns ex-roça em São Paulo é foda. problemas antes de sair da roça. Então, aqueles problemas, essa tinha tendência de aumentar. Então foi o que aconteceu. Tem que entender que amadurecer não é fácil. E se você for assim, tem um preço que sai muito caro pra sua vida. Então, pra me dar tempo ao tempo, se resulta em amadurecimento, a entender as coisas de verdade. Não tem ninguém pra nos ensinar. Eu vou trazer mais papo cabeça aí pra gente conversar, papiar. E é isso. Não, papo cabeça não. Jamais bateria um papo cabeça com uma pessoa dessa que matou o gato. Aqui pra não atacar Vamos ver esse ninguém, vídeo. tá? Só quero paz, tá? Tô vendo aí muita gente me xingando, tá tudo bem. Supostamente, tá? Lucas né? fez um vídeo lá, tá tudo bem. Eu falei sobre o meu vídeo lá da independência emocional, que não tinha nada a ver com ele, mas as pessoas Que não tinha nada a ver transformaram com ele? Como é que pode? Só tinha ele de ex, sabe? Com dependência emocional, se não era nele, era em quem? No gato? ele no vilão. Sendo que independência Ou era tinha amante? emocional não tem ninguém que é culpado, somente a sua mente. Ah, Lucas falou muitas coisas lá, todas são verdades, tá? Não vou mentir, não. Todas? Mas o que acontece? Eu estava aprendendo. Eu passei por muita coisa, muita mudança na minha vida, principalmente antes de assumir o relacionamento, antes de entrar no relacionamento, eu já a cara do Arthur Israel mesmo, mano. tinha as questões, problemas dentro da minha casa, que era na roça onde eu morava. Tinha muitos problemas. A roça de novo. E depois que eu entrei no roça é relacionamento, babado. eu trouxe esses problemas junto. E eu sempre tive a oportunidade de mudar, só que eu não mudava. Eu tinha medo, vergonha, o ego, orgulho. É uma coisa que te destrói de um nível, assim, que eu tava me tornando uma pessoa horrível, tá? Nossa, Douglas, mas você é um adulto. É assim que você trata uma pessoa? É assim que você lida com os problemas da sua vida? Não era eu, era depressão. Ó, eu recebi um diagnóstico, vai fazer uns 4 meses já de tem um o diagnóstico psiquiatra. também? Eu tenho um problema psicológico. Só que eu não vou falar sobre isso, porque senão Border, tag. Tem que ter, né? Tem que ter. Eu tive o meu diagnóstico. as pessoas vão criar a imagem de mim que eu tô me vitimizando. Se quiserem prova também, eu provo, tá? Cadê? Vocês estão querendo desacreditar de mim. E esse problema, eu deveria ter feito isso Depois de consultar do Dr. Gemini. há muito tempo, procurado essa ajuda há muito tempo. Bem antes de conhecer o Lucas, bem antes. Porque eu já tinha os problemas de ficar mal, de depressivo, sabe? Enfim, daí eu trouxe junto comigo. E eu trouxe essa bagagem enorme na vida do Lucas, que Aham. acabou, sim, trazendo consequências pra ele. Mas ele tentou me ajudar o máximo possível, sabe? Torturei O mesmo. ego e o orgulho. Torturei mesmo, tive o relacionamento abusivo mesmo, fiz a UA mesmo, e depois postei vídeo falando mal dele mesmo, e é isso aí. Não fui eu não, foi o Border. Cabeça não deixava. Então, quando eu decidi tomar essa atitude de pedir ajuda, foi depois do Tava término. louca. Porque eu realmente entendi que eu precisava de ajuda. E eu não tinha mais o Lucas pra estar ali comigo. E mesmo naquela situação. Invadi a casa dele mesmo e foda-se, ouvi a fofoca. Porra, eu não ia assumir. Eu, se fosse ele, eu ia dizer que a bicha tá mentindo. Porque, pô, como é que fala? Tudo que ele falou era verdade. Invadi o condomínio, me bati mesmo, disse que ia me matar mesmo. Mas, gente, eu não estava indo no psicólogo. E quando eu postei o vídeo sobre a dependência emocional, é sobre mim. Sobre a situação que eu passei. Entendeu? As pessoas se controverteram, as Meu histórias. Deus, cínica, né? Ai, vai ser sobre mim, vou postar o vídeo, nem vão falar nada sobre o Douglas, porque eu nem tive um relacionamento público com ele de milhares de visualizações. Achando que Peguei um gato o mesmo. Lucas era culpado, achando que as outras pessoas eram culpadas. Só que não tinha isso. Só que realmente poderia ter usado outras palavras também no vídeo para que as pessoas não criassem essa imagem. Então, eu trouxe essa pauta porque saúde mental é horrível. Tipo, se você não tem saúde mental, é horrível a situação. Tá. Eu passei por situações onde, assim, de não conseguir enxergar a minha vida. Sabe? De querer acabar com a minha vida. Isso é muito angustiante. Eu recebi muita gente, muita mensagem de pessoas falando que passam pela mesma situação, ou até outras coisas. Mas eu falei gato, também não. sobre o questionamento sobre ajuda psiquiátrica e psicológica. É muito importante. E eu reconheci isso. Pode ser tarde demais depois do término? Pode ser. Só que eu aprendi muita coisa. Eu fui em busca de ajuda. Só não descobriu sobre empatia, né? Porque fez aquele vídeo levando milhares de rage pro ex-namorado que tanto quis ajudar ele, então tem que... Porra, e o psicólogo ainda elogiou ele. Não, se o psicólogo descobrir disso, será que o psicólogo sabe do gato? Então, se as pessoas quiserem criar uma imagem de mim totalmente errada do que aconteceu, tá tudo bem. É o Sempre aprendendo, né? A criança de 26 anos. Então, mas esses influenciadores aí, eles sempre estão com 15 anos, parece, na mente. Douglas do passado merece. Muita gente que já tá me xingando, mandando mensagem, tá tudo bem, tá? Esse Douglas do passado merece ser xingado mesmo. Eu já xinguei ele de todos os nomes possíveis. Sério, tá no meu psicólogo já ouviu tanto falar desse Douglas do passado, você não tem noção. Eu falei tantas Faz 4 meses, né? Faz 4 meses esse psicólogo. Quem é esse psicólogo? coisas Quem é? horríveis pra esse Douglas, xinguei ele. Chegando no psicólogo assim, ó. Oi, Gemi. Então, você não vai acreditar o que aconteceu essa semana. Eu fui de novo na casa do meu ex. Nossa, que tenso. Quer conversar sobre isso? Então, eu invadi a casa dele, depois de ficar 1 hora ouvindo umas fofocas atrás da porta, e aí eu comecei a bater. Cara, isso parece bem intenso.
Você tá se sentindo bem? Quer conversar sobre o que aconteceu? É que eu tenho border. A louca. Ai, ai. Tudo vamos quanto é ver. jeito, porque ele merece mesmo. Só que agora, minha nova versão, que eu realmente, depois de ter ido em busca de ajuda, Que bom. não merece. Que bom, isso é importante. Porque eu evolui tanto, que eu entendi muita coisa que eu fiz, que eu jamais vou fazer na minha vida. Jamais. E jamais vou tratar uma pessoa como eu fiz. Jamais. sim. Acabou. Aquela versão do Douglas, a Mudou, vida que uma eu tava nova mulher, levando, mudou. não era a Uf. que eu queria levar. Mudou, e é essa que eu tô mudou. agora. Eu tô muito... Eu acordei assim hoje, que eu falei, eu não vou mais sair de casa, não quero saber de festa, e agora é live todo dia, mudou. muito mais em paz, muito mais calmo. Gente, essa semana vai ter live todo dia. Menos angústia. Não existe mais problema do passado trazendo pro presente. Era uma coisa também que eu trazia. Então, Entendi. podem xingar o Douglas do passado, mas o Douglas agora não inventa falar assim que eu agora sou o mentiroso. E eu tô em paz comigo mesmo. Foi um processo muito difícil pra eu chegar até onde eu estou agora, porque foi História assim, dessa uma saúde mental, meu reviravolta, Deus do foi céu. psiquiatra, diagnóstico, terapia 4 vezes na semana. Então, assim, 4 vezes tudo na aquilo que eu semana. fiz no passado, antes de pedir ajuda, já não cabe mais à minha vida. Então, não cabe a ninguém. O psicólogo já devia dar aquela preguiça, tipo, o que foi, meu Deus, de novo esse é a quarta dia da semana que tá falando desse ex. Em julgar um passado onde não se cabe mais no futuro e nem no presente. Não, vai com a quadra, já passa pro psiquiatra, vai na sertralina. Então eu não vejo mais aquela versão Sertralina, do Douglas sertralina. aqui. Aquele Douglas jamais vai tratar uma pessoa como eu tratava. Porque eu já tinha os meus problemas mentais e descontava nas pessoas. E saúde mental não é brincadeira. Desejo coisas boas pro Lucas, tenho certeza que ele também pra mim. E é isso, muito sucesso pro Espero que ele se trate, me encontre e me coma. Ah, te coma, comer, capaz. pros dois. Muita maturidade, principalmente pros dois. Tá tudo bem, tá? Eu tô em paz. Espero que Tá ele também comendo já. encontre a paz dele. E as pessoas também que estão destilando ódio sobre o Douglas do passado, que encontre essa paz também, tá? Porque eu encontrei, depois de destilar ódio sobre o Douglas do passado, realmente. Nem conheço esse Douglas do passado. Mas agora tá tudo bem, tá? Essa versão aqui é outra. Não Outra, existe mais outra. aquela versão. Ah, ô, Mas bênção. quem quiser acreditar também, acredite, não é mesmo? Mas ele não confirmou. Tá tudo bem. E também toda vez que eu for postar um vídeo, vou ter que reforçar para as pessoas não criarem culpados, porque não existe culpado nenhum. Aham. Tá? Saúde mental, a minha saúde mental, ó, não é problema de ninguém, ninguém Não influenciou foi- nada foi do a teu problema. Eu saúde já mental. tinha o problema, só que eu não fui em busca, tá bom? Mas é isso, fiquem em paz. Tem muitas pessoas aqui que precisam de ajudas também, Parece a tá? Tô Rebeca. vendo muitos ódios aqui. Mas é isso, muita luz pra todo mundo, muita luz pra A vida louca. de todas as pessoas e que Deus abençoe. Eu falei que seria o último story, mas vai ser isso aqui. Um conselho pra você. Se você é ser humano, tá? Porque se você não for ser humano, tiver com esse pensamento fechado, ai, meu filho, não tem que resolva, tá? A gente é ser humano, a gente aprende como? Errando. Fato. Errando que se aprende. Eu errei muito, todo mundo erra na Fato. vida e é assim que a gente tem que levar. É. Não tem ninguém pra nos ensinar. Todo A mundo gente erra. nasce na barriga da minha mãe, da sua mãe, das mães, e vai pro mundo depois. Igual a mãe do documentário que mandou a filha se matar e aí depois falou, gente, mas vocês também nunca roubaram uma coisa numa lojinha? Bom, a diferença é que eu fui pego e vocês não, é tudo igual, todo mundo comete erros. Quem que te ensina? Não tem ninguém pra te ensinar. Eu aprendi muita coisa da pior forma, Todo das mundo piores erra. dores, É mas humano. aprendi, evoluí, a maturidade chega pra todo mundo, tá? Fato. Então, se você não tem esse Vivências, crescimento, que você acha assim que merece ser esculhambado mesmo, mas foi algo que já passou, tá? Então essas Quantos dores anos do ele tem, passado, as será? pessoas têm que se curar, como eu me curei de muita coisa que eu fiz, Caramba. pra me tornar quem eu sou hoje. Então é isso, tá? Se curem, Tô chocada, se curem. E por que não resolvem os problemas no privado do WhatsApp? Quantos anos será que ele tem? Deve ter uns 25, né? Tô chocado. E aí, no final dessa história, vocês acham que esses dois deles voltam? E se não voltarem, qual deles vocês vão transar? A louca, né? Mas eu acho que não volta, não. Esse aqui eu achei mais... Não, tipo assim, eu acho que os dois foram pesados, né? Mas um foi na França, o outro deve ter sido na Consolação. Eu acho que tem que terminar, não dá não. Na parte ali da espionagem e tal, da invasão do apartamento, já ficou too much. Esse Lucas, ele precisa dar uma relaxada também, estressou esse namorado, esse ex-louco. Precisa dar uma gozada. Mas enfim, espero que fique tudo numa boa.